Olá, sejam todos bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de ciências, e agora a gente vai conhecer o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula de hoje. Temos aí a aula de número 19, o objeto de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, transformação química, separação de materiais. E o detalhamento da aula, fenômenos físicos e químicos, misturas aplicadas no cotidiano de diversos povos. Então, esse é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula que vai começar agora. Então, nós vamos iniciar essa aula aqui de ciências, né? Como a gente está falando aí, bastante conteúdo relacionado à química, a gente inicia aqui nesse laboratório, né? O laboratório é um espaço onde os pesquisadores ali fazem diferentes análises e observações, né? Então, no início dessa aula, a gente vai iniciar falando ali sobre os fenômenos físicos e químicos que acontecem ali em diversas situações, né? Então, o objetivo é a gente entender e diferenciar o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico, né? Então, para isso, a gente trouxe vários exemplos para vocês também, para que vocês consigam identificar e diferenciar, tá certo? E a gente vai observar agora aqui dois exemplos, né? Vamos iniciar observando aqui dois exemplos já para começar a diferenciar e identificar o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico, tá certo? Então, aqui desse lado, o que é que vocês estão observando? Um gelo que está derretendo, né? Então, essa prática aqui a gente tem no nosso dia a dia, né? Aquela água que a gente pegou, colocou lá no congelador, devido à baixa temperatura, formou ali o bloquinho de gelo, né? Se a gente tira do congelador, coloca em cima da pia, mudou a temperatura novamente, o que é que a gente vai observar? A transformação de estado da matéria. Ela vai sair do sólido e vai para o líquido, ou seja, o gelo derreteu, né? Então, esse é um exemplo de fenômeno físico. Ele mudou somente ali, essa temperatura, na verdade, mudou do estado sólido para o estado líquido, certo? Esse é um exemplo de fenômeno físico. Aqui desse lado, o que é que eu estou observando? Uma madeira que está pegando fogo, né? Está acontecendo um processo chamado de combustão. No processo chamado de combustão, é diferente. Nesse processo, ocorrem reações químicas, fenômenos químicos. Então, lá no início, eu tenho um produto. E no final dessa reação, na verdade, eu tenho um reagente, e no final dessa reação, eu tenho um produto. Então, esse produto vai ser diferente daquele reagente. Então, como novas substâncias vão surgir, eu chamo de fenômeno químico ou reação química, porque uma nova substância acaba surgindo, por exemplo, num processo de combustão, que a gente vai observar com mais detalhes daqui a pouquinho. E a gente sabe que quando tem o fogo, ele vai eliminar gás carbônico, vai eliminar fumaça, eliminar água, né? Então, esse processo aqui, no final, ele vai ser diferente, tá certo? Então, vamos iniciar observando com mais detalhes o conceito de fenômenos físicos. Olha só. No caso do fenômeno físico, eles alteram a forma, o tamanho ou a aparência da matéria, mas não a sua composição química, tá? Essa informação é bem importante para vocês definirem um fenômeno físico. A composição química dessa matéria, ela não ocorre alteração. Ela pode mudar a forma, pode mudar o tamanho, pode mudar a aparência, mas não a sua composição química. Aquele gelo que derreteu, aquela substância não deixou de ser água, ela permanece sendo água, ela só alterou sua forma, ela saiu do sólido e passou a ser líquida, tá certo? A alteração não teve, continua sendo água. A gente observou também um exemplo do papel amassado, né? Quando o papel amassa, o que é que acontece? Ele deixa de ser papel? Não, ele permanece sendo papel, ele só mudou ali o seu formato. Aquele álcool que evapora, ele deixa de ser álcool? Não, ele só muda de estado físico também. Tá certo? Então, são exemplos ali de situações que não tem nenhuma alteração na sua composição química, tá? E a gente trouxe aí para vocês um outro exemplo bem legal de fenômeno físico. Olha só. O fato de dissolver sal na água, né? Eu peguei ali uma colher de sal, coloquei num copo com água e vou mexer, né? A gente não consegue ver o sal nessa mistura. O que que acontece? Será que teve alguma alteração química?
Não, né? O que que a gente vai observar? Os cristais de sal se desintegram em íons, que é o sódio, o Na, e o cloro, que é o Cl. NaCl é a fórmula do sal, tá? Que se distribui uniformemente entre as moléculas de água, né? Então a gente vai observar que nessa situação elas se desintegram, mas não vai mudar a sua composição. O que que a gente vai observar? Por que que é considerado físico? Olha só. Porque ocorre ali, no caso, né, a ausência de novas substâncias. Os íons de sódio e cloro já existem no sal, eles apenas se separaram e se distribuíram aí nesse copo com água. Quanto à reversibilidade, a água, nesse caso, se ela foi evaporada no final desse processo, ocorre a recuperação desse sal puro, né? Então, a gente pegou esse copo com água, colocou sal, misturou, não teve alteração na composição química, somente a separação desses íons nessa água. Se colocar esse copo com água, por exemplo, lá no quintal, né, alta temperatura, essa água ali ela vai evaporando, no final, os cristais de sal vão aparecer no fundo desse copo, tá certo? Então, esse é um outro fator que define como um fenômeno físico. E aí, no caso, vamos observar a próxima definição, né? Sem calor significativo, o processo não gera calor e nem frio perceptível. Uma outra propriedade, né, as mudanças nas propriedades. A cor da água não muda, a condutividade, a cor da água muda, a condutividade aumenta, mas a natureza química do sal e da água não se altera. Tá certo? E aí, por fim, né, a gente observa aí sem formação de novas substâncias, né, que é a referência principal para a gente identificar um fenômeno físico. Então, a composição química da matéria ela permanece inalterada, mesmo que sua forma, o estado físico ou aparência se modifiquem. E aí a gente trouxe esse exemplo novamente, né, das pedrinhas de gelo derretendo, que está relacionada com as mudanças de estado físico. E existem várias mudanças quando a gente analisa a água, né? Ela pode acontecer o processo de fusão, solidificação, vaporização ou condensação. São mudanças de estado físico da água que vai acontecer de acordo com a temperatura, certo? A fusão é quando ela sai do estado sólido para o estado líquido. A vaporização, quando ela sai do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, tudo isso acontece devido à temperatura. Se a temperatura aumenta ou se a temperatura baixa, ocorre alteração na forma ali da água, por exemplo. Tá certo? Então, a gente vai observar ali mais informações, né, sobre os tipos de fenômenos físicos. Olha só, para a gente não esquecer mais. Mudanças de estado físico. A água se transformando em gelo no processo da solidificação. A gente chama esse processo de solidificação. Saiu do estado líquido para o estado sólido. O gelo se transformando em água, derreteu, aconteceu a fusão. A água se transformando em vapor, a evaporação. Até quando a gente coloca aquela roupa molhada para secar, né? Por que ela seca quando ela está no sol? Porque acontece o processo de evaporação, né? Ela sai ali do estado líquido para o estado gasoso e a roupa fica sequinha lá no varal, certo? O vapor se transformando em água, a gente chama de condensação, né? Então, todas essas mudanças de estado físicos relacionadas ali à água são fenômenos físicos porque ela não deixa de ser água, ela só saiu de um estado para o outro. Quanto a misturas, olha só, preparar um suco de laranja misturando o suco concentrado com água e também dissolver sal em água. Essas duas situações de misturas são exemplos de fenômenos físicos porque não vai acontecer nenhuma alteração. Nem no suco de laranja, né? Pegou ali o suco de laranja, aumentou ali a quantidade daquele suco na jarra colocando água, não teve alteração química naquela composição. E o sal com a água a gente observou anteriormente que também não tem alteração química, né? Ocorre a separação ali, mas não tem nenhuma alteração na composição do sal, tá certo? E a mudança de tamanho e forma, vamos observar, como, por exemplo, amassar um pedaço de argila, cortar um papel em pedaços menores, né? Se eu pego ali um papel, corto, picoto ele todinho ou amasso, ele não vai deixar de ser papel, ele só mudou o seu tamanho e a sua forma.
E a mudança de temperatura, aquecer água no fogão, resfriar um refrigerante na geladeira também é um outro exemplo, tá? Então, todos esses exemplos que a gente trouxe aí para vocês estão relacionados com fenômenos físicos, né? Não ocorre nenhuma alteração na composição química nesses exemplos que a gente apresentou para vocês. E agora a gente vai observar a diferença de fenômenos químicos. E a principal diferença é essa. Lá no final da reação vai ter um novo produto. Olha só os exemplos que a gente trouxe para vocês. No caso, né, dos fenômenos químicos, as transformações da matéria que resultam na formação de novas substâncias com propriedades químicas distintas das originais, né? Então, a gente tem aí 3 exemplos básicos, né, quando a gente vai falar de fenômenos químicos, como o processo de combustão, né, aquela madeira que está pegando fogo, um papel que está pegando fogo, tudo que está pegando fogo ali, a gente relaciona ao processo de combustão, né? Para ele acontecer, é necessário que tenha calor, é necessário que tenha um combustível e o oxigênio, né? Então, para aquela madeira pegar fogo, da primeira imagem, a madeira é o combustível, né? Ela que está queimando. O comburente é o oxigênio, precisa do oxigênio para que o fogo esteja presente. Se tirar o oxigênio, esse fogo ali, ele não consegue permanecer, né? A combustão não acontece. E é preciso uma fonte de calor, né? Esse calor ali precisa aquecer esses pontos para que a combustão aconteça, né? É necessário ali alguma isca de calor, alguma energia para iniciar o processo de combustão. Essa outra imagem abaixo, a gente observa aí um morango, né, no seu processo de decomposição. Observem a diferença do primeiro morango para o último, né? Então, ocorreram ali diferentes reações químicas no processo de decomposição dessa fruta. E na terceira imagem, a gente observa o exemplo da ferrugem. É muito comum a gente observar, né, materiais ali que são feitos de ferro, por exemplo, quando eles entram em contato com o oxigênio e com a umidade, ocorre essa transformação no ferro. Ele vai ficando, como a gente fala ali popularmente, né, enferrujado. Ele vai oxidar. E aí a primeira observação que a gente consegue fazer é devido à sua cor, né? Ele vai ficar nesse aspecto mais alaranjado, mais marrom também. A gente observa que ele fica mais esfarelado, né? Então a gente consegue observar essas mudanças quando ocorre a oxidação do ferro, tá? Então, vamos observar que nesses processos ocorre a formação de novas substâncias, né? Então, a composição química da matéria, ela se altera, criando novas substâncias com propriedades que são únicas, né? No final desse processo, novas substâncias são criadas. E aí a gente observa os exemplos. Olha só, o processo de combustão, a fermentação, né? Existem vários exemplos de fermentação. Quando a gente fala de fermentação, a gente fala ali de alguns micro-organismos também que participam desse processo. A corrosão, a digestão, né? Quando nós nos alimentamos, a gente nutre nosso corpo. A digestão que acontece lá no nosso sistema digestório é um exemplo de reação química, né? Porque várias enzimas estão agindo ali para transformar esses alimentos em nutrientes. A fotossíntese, né? Quem lembra aí sobre a fotossíntese? Ela é uma reação química porque aquela planta que realiza a fotossíntese, ela vai precisar capturar alguns ingredientes da natureza. Ela vai precisar absorver a água através das suas raízes, vai capturar o gás carbônico ali presente na atmosfera e ela vai realizar através do sol o processo de fotossíntese. E no final desse processo, o que eu tenho como produto? A glicose. Ela vai produzir o açúcar, né? As plantas e as algas produzem o seu próprio açúcar. E também liberam o oxigênio, né? Então, observem que lá no início, o que eu tinha? Gás carbônico, água e luz solar. Lá no final da fotossíntese, o que eu tenho? Glicose e oxigênio. Então, observe que os reagentes são diferentes do produto. Então, ocorreu o que nesse processo? Uma reação química, uma transformação, tá bom? Então, a fotossíntese também é considerada um fenômeno químico, porque no final eu tenho um outro produto. A planta conseguiu ali produzir sua glicose, as algas também realizam fotossíntese, produzem sua glicose e liberam oxigênio, tá bom? Vamos observar aí outros exemplos. Olha só,
A gente observa aí a combustão, né, como a queima do papel, acender uma vela, né, todos esses processos relacionados à combustão. Também a gente observa que existe um produto que vai reagir, na verdade, desculpa, reagentes que vão reagir formando um novo produto, né? Então, quais são os reagentes relacionados à combustão? O que eu preciso ter? Algo que queime, né? Então, eu preciso ali, ó, ter um papel queimando, ou aquela madeira que a gente observa aí na imagem queimando. Além disso, o que tem que ter? Oxigênio. Se não tiver oxigênio, não ocorre o processo de combustão. E o calor, né? É necessário iniciar ali aquela combustão com alguma fonte de calor para que ele aconteça, tá? Então, são 3 ali reagentes para que aconteça o processo de combustão. E no final, o que a gente observa? A formação de gás carbônico. Essa fumaça vai liberar já um outro gás, né? Ela precisou do oxigênio lá na frente. E no final, ela vai liberar o quê? CO2, o gás carbônico, que inclusive é prejudicial para a natureza, para a atmosfera, né? Por isso que as queimadas são prejudiciais para as mudanças climáticas, porque no processo da queimada, essa fumaça aí que a gente observa, ela está liberando o gás carbônico, CO2, que está relacionado com o efeito estufa. Além disso, a fuligem, né? A água também é liberada nesse processo, né? A fumaça. Então, são produtos diferentes lá dos reagentes, né? Então, se tem produto diferente, é um fenômeno químico, tá certo? Nessa reação gerou esse novo produto. O processo de fermentação, né? Então, a gente observa aí na fermentação a produção de pão, iogurte e vinho, né? Quando ocorre a produção de pão, para que ocorra o processo de fermentação, são utilizados leveduras. Leveduras são fungos, né? Então, os fungos lá, ó, quando a pessoa está amassando aquele pão, preparando aquela massa, um dos ingredientes são leveduras, são fungos. O que acontece depois? Né, preparei a massa, coloquei ali o fermento, né, que são as leveduras, coloquei no forno. No final desse processo, a gente observa um pão fofinho, douradinho, diferente daquela massa que eu coloquei no forno, né? Então, o que acontece ali nesse processo de fermentação? Reações químicas, né? Aquela levedura, aquele fungo, ela vai reagir com essa massa inicial. E o que deixa, por exemplo, aquele pão bem fofinho é o gás carbônico que é liberado nesse processo, né? Então, vai liberando o gás carbônico, por isso que a gente observa aquele pão, né, mais fofinho e maior, tá certo? Então, essa é uma das reações, dentre outras, que acontecem na produção do pão, por exemplo. Quando a gente observa no caso do iogurte também acontece o processo de fermentação, só que nesse caso são bactérias, né? Existem 2 tipos de bactérias que estão relacionadas com a fermentação, né, desse leite, né, que vai iniciar aí como leite e no final vai ser transformado em iogurte, né? Vai ter essa diferença aí nessa produção também. E o vinho ocorre o processo de fermentação alcoólica, né? Também tem ali a utilização de leveduras nesse processo, né? Então, a gente observa que, dependendo ali da situação, são tipos de fermentações diferentes, mas que, no final, vai gerar ali um novo produto, tá? Vamos observar aí outros exemplos de fenômenos químicos, que é o processo da oxidação, né? Então, na oxidação, o que acontece? O enferrujamento do ferro, né? O escurecimento de uma maçã cortada também está relacionada com o processo de oxidação. E aí, né, no enferrujamento do ferro, o que acontece? Né, o ferro está lá exposto no ambiente, a gente sabe que o oxigênio está presente na atmosfera, né? Então, quando junta esses 3 ingredientes, quando junta o ferro, o oxigênio que está na atmosfera e a umidade, né, a água, esse ferro, ele acaba mudando ali a sua composição química, né? Ocorre o processo de oxidação, vai oxidar esse ferro. E aí, no final, a gente observa que é um novo produto, né? Ele vai mudar a sua coloração, ele vai ficar alaranjado ou marrom, ele vai ficar mais esfarelado, né? Então, para evitar esse processo, o que as pessoas fazem? Elas pintam o ferro, né? Para evitar esse contato aí com o oxigênio e com a água, senão ocorre o processo de enferrujamento.
O escurecimento de uma maçã cortada também, né? Então, a gente pegou ali uma maçã, tiramos a maçã da geladeira, começamos a comer, a gente para de comer essa maçã, deixa ali em algum local, né, na mesa. Quando a gente percebe um tempinho depois, ocorre o escurecimento dessa maçã. Isso acontece com a banana, com o abacate, né? Por que que escureceu? Porque aconteceu também uma reação química relacionada à oxidação, né? O contato dessa fruta com o oxigênio que está na atmosfera. E aí esse oxigênio ocorre reações nessa fruta e o resultado dessa reação é o escurecimento do fruto, né? Por isso que se a gente cortar e deixar ali no ambiente, a gente sabe que a nossa atmosfera tem o oxigênio, vai acontecer a reação e vai escurecer frutas como a maçã, a banana ou o abacate, tá certo? E a digestão dos alimentos, né? A gente observa aí que o corpo humano, ele transforma os alimentos em nutrientes, né? Então, quando eu vou me alimentar, né, estou ali tomando meu café, estou almoçando, estou fazendo o quê? Colocando alimento para dentro do meu corpo. O que que acontece com esse alimento? Ele vai ser digerido, né? Ele vai passar por órgãos do sistema digestório, onde vai ocorrer a quebra, a digestão desse alimento, através da ação de enzimas que fazem parte do nosso corpo. E aí, no final desse processo, eles são transformados em nutrientes que são absorvidos lá no intestino delgado, são levados para a corrente sanguínea e vão nutrir as nossas células, né? Assim que funciona de uma forma resumida. Então, a digestão dos alimentos é também a reação química, porque as enzimas auxiliam nesse processo de digestão para transformar esse alimento nos nutrientes que o nosso corpo necessita para sobreviver, tá certo? E aí, né, falando de alimentos, a gente também trouxe um momento aqui diferente na aula de hoje, né? A gente já sabe que a digestão dos alimentos estão relacionados com fenômenos químicos, certo? E agora a gente vai falar para vocês sobre as misturas que existem em nosso cotidiano, né? Então, para a gente falar desse tema, né, da diversidade de alimentos que existem na nossa região, no país, né, no Brasil, a gente trouxe aqui alimentos, né, que são consumidos com mais frequências em cada uma das regiões do Brasil, tá? Então, a gente vai falar um pouco dessa mistura, né, da grande diversidade de alimentos que nós temos e que fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? Então, a gente vai iniciar observando, né, a importância aí dessa mistura e como ela está relacionada com a culinária brasileira. Olha só. A culinária brasileira é um rico mosaico de sabores e influências, resultado da miscigenação de povos indígenas, africanos e europeus, tá? Que moldaram o país. E aí a gente trouxe, né, dois exemplos de comidas, né, que fazem parte ali da culinária brasileira. Nessa primeira imagem ali representando o torresmo e a segunda imagem a grande feijoada, né? E aí essa diversidade cultural se reflete na utilização de diversas misturas em diferentes preparações, desde pratos principais até doces e bebidas, né? Então, para a gente falar um pouco mais sobre essa diversidade, a gente dividiu nas regiões e vamos iniciar pela região norte. Para representar a região norte, nós trouxemos aí para vocês o tacacá, bastante conhecido na região. É uma iguaria paraense feita com tucupi, caldo fermentado de mandioca, goma de tapioca e camarão seco. A mistura do tucupi é ácido, com a goma macia e o sabor do camarão, cria uma explosão de sabores única, né? Então, quem já experimentou o tacacá sabe do que eu estou falando. E aí, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa mistura, né, sobre o tacacá, para quem ainda não conhece, a gente trouxe a convidada, né, a professora de Química, a professora Cris, para falar para a gente sobre esse prato aí tão delicioso. Olá, pessoal! Eu estou aqui no Centro Histórico de Manaus e eu vim convidar vocês para tomar um delicioso tacacá, que é uma iguaria tipicamente do norte. Então, vamos lá? Muito bem, esse aqui é o famoso tacacá. Do ponto de vista químico, o tacacá é uma mistura heterogênea. Mas o que é uma mistura heterogênea? Mistura heterogênea é quando temos duas ou mais substâncias e que a gente consegue visualizar as fases.
fase é aquilo que a gente vê. E aqui o tacacá é uma mistura heterogênea porque a gente está conseguindo ver o jambu, o camarão, o tucupi, e ele também é composto pela goma que está lá no fundo da cuia. Portanto, o tacacá é uma mistura heterogênea que tem 4 fases e 4 componentes. Que cuia linda aí de tacacá, né? Deu até vontade de tomar um tacacá agora. Então, a professora Cris, a professora de Química, além de apresentar aí pra gente, né, como acontece aí a mistura para chegar no tacacá, ela ainda falou pra gente que é uma mistura heterogênea, né? Um assunto aí relacionado à química também, que vocês irão conhecer, né? Então, agora a gente vai para outra região. Vamos para a região Nordeste. Olha só, lá no Nordeste a gente trouxe aí, né, a moqueca. Moqueca é bem famosa, é um ensopado de peixe com leite de coco, azeite de dendê, tomate, cebola, pimentão e coentro. Né, a mistura do leite de coco com azeite de dendê e os temperos frescos cria um caldo saboroso e aromático. Né? Então, a gente trouxe aí para vocês todos os ingredientes que fazem parte ali da produção de uma moqueca. Né? E aqui a gente trouxe uma curiosidade, né? Porque quando a gente fala sobre moqueca, vai pesquisar sobre esse prato da região Nordeste, fica sempre um grande debate, né? A moqueca, ela é da Bahia ou ela é do Espírito Santo, né? A moqueca baiana ou capixaba, né? Então existe um grande debate ali, né, entre essas regiões. A moqueca, no caso do Espírito Santo, existe até um dia, 30 de setembro. Eles comemoram ali o dia da moqueca, né, os capixabas. Só que, né, é um alimento, né, que tem uma mistura ali de origem africana, indígena e portuguesa, né, europeia. Então, por isso que tem essa grande mistura, como a gente observa. A principal diferença, né, de uma moqueca baiana para uma capixaba é que lá na Bahia eles utilizam o leite de coco e o óleo de dendê, o azeite de dendê. O Espírito Santo não, eles não utilizam esses dois ingredientes e nem o pimentão. Né? Então, existe uma diferença ali na moqueca baiana e na moqueca capixaba. E um outro diferencial também é que lá no Espírito Santo eles produzem sempre a moqueca numa vasilha de barro, né? Então, uma vasilha de barro específica que eles conseguem lá, né, na região, nas goiabeiras da capixaba, e aí eles produzem nessa vasilha, né, nessa panela de barro, tá? Então, existem algumas diferenças ali entre a moqueca baiana e a capixaba. E vamos observar um outro prato típico, né? Agora um prato da região centro-oeste. Olha só, o arroz de pequi, como a gente observa aí nessa imagem. Né? Então, partículas sólidas e visíveis, conforme tamanho definidos. E ainda temos o pequi, né? Que apesar de ser amassado e incorporado ao arroz, ele mantém sua característica viscosa e sua polpa com pequenas sementes. O óleo utilizado no preparo do prato não se mistura completamente com os outros componentes, formando pequenas gotículas. Os temperos, como cebola, alho e coentro, também são visíveis e não se dissolvem completamente. Né? Esse prato eu nunca experimentei, né? Não sei dizer se é bom ou não, mas é o pequi. Né? Essa imagem que a gente observa é o arroz de pequi, muito utilizado na região. E na região sudeste? Né? Na região sudeste a gente observa a feijoada. Esse é bem conhecido, né? Um prato nacional feito com feijão preto, carne seca, linguiça, paio, costela, bacon e temperos. A mistura de diferentes tipos de carne com o feijão preto cria um sabor encorpado e defumado. Né? Então, na região sudeste, a gente trouxe aí para vocês a feijoada, né? A tão famosa feijoada como a gente observa aí na imagem. E aí a gente chegou em outra região, olha só, né? A gente vai aqui para a região sul. E aí na região sul temos ali os gaúchos, né? E o famoso chimarrão, né? Eu estou aqui com a cuia do chimarrão. Essa estrutura que a gente observa aqui, ó, também é bem importante, a bomba que é utilizada para os gaúchos tomarem o seu famoso chimarrão. Então, o que é o chimarrão, professora? É uma bebida típica gaúcha,
feita com erva mate, água quente e açúcar. A mistura da erva mate com a água quente e o açúcar cria um sabor amargo e doce ao mesmo tempo, muito apreciado pelos gaúchos, né? Então, a gente observa aqui, ó, essa cuia que é utilizada, né? Então, uma das cuias, ela pode ser produzida por um fruto chamado de porongo, né? Então, a construção, por exemplo, dessa cuia é desse fruto porongo. E aí, aqui dentro, né, coloca água quente, coloca erva mate, e aí consegue tomar aquele chimarrão quentinho, tá certo? Então, essa é da região sul. E aí, né, vamos falar um pouco mais ali da região norte. A gente escolheu aí um alimento bem conhecido da região, que é o famoso X-caboquinho. Vamos finalizar falando sobre ele, né, que é um sanduíche típico da região amazônica, mais precisamente do estado do Amazonas, né? Quem vem no Amazonas tem que provar o X-caboquinho. Quais são os ingredientes? O pão francês, a banana frita, o queijo coalho e o tucumã, né? Então, para a gente falar da importância, além do sabor, né, que é delicioso o x-caboquinho, a gente trouxe a importância do tucumã, que é esse fruto que é utilizado nesse pão, né? Então, a gente vai observar aí o tucumã, bem laranja, né? Um fruto nativo da Amazônia, rico em vitamina A, B, C, ômega, é um fruto bem nutritivo, tá certo? Então, a gente conheceu aí diferentes alimentos de diferentes regiões e a gente pôde comprovar essa grande diversidade de misturas que acontecem no Brasil, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje.